Espero a ebulição das sementes, aquieto-me, recuso-me aos espólios da cegueira, do infortúnio, aprofundo-me em especulações sobre mim mesma, aconselho-me, aventuro-me aos homens, e navego em peitos de oceanias, e queimo-me, recolho-me. Primeiro veio a enorme travessa de arroz. A velhinha colocando tudo, porque não queria ninguém lhe ajudando. A maionese, a salada, o feijão tropeiro com toucinho, o maxixe cozido, o leitãozinho assado. Finalmente o mais aguardado, coberto por um pano, como se fosse uma obra de arte antes da exibição. "Olha o peru!" anunciou Dona Rosa, tirando o pano. Era o galo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Marielson Carvalho, professor de Literatura e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas na Universidade do Estado da Bahia, campus 22, Euclides da Cunha. Além disso, eu sou escritor, pesquisador da obra de Dorival Caymmi, tenho 2 livros publicados sobre ele, e fotógrafo nas horas vagas, mas também como parte da minha pesquisa de campo sobre culturas populares. E hoje eu vou falar de literatura, que é o campo de pesquisa, de atuação em que eu me mobilizo, sobre 2 livros que estão na pauta da crítica literária brasileira de 2020 para 2021. Eu vou falar de 2 livros que foram contemplados com o Prêmio Jabuti, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, melhor romance literário, Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, melhor livro de poesia, e o livro do ano pelo Prêmio Jabuti. O tema da minha fala se intitula Diásporas, Migrações e Trânsitos Culturais na Literatura Brasileira Contemporânea, entre local e universal. A partir dos conceitos de diáspora, migração e trânsito cultural, a minha fala pretende tecer algumas considerações sobre a referência de deslocamentos simbólicos e materiais na literatura brasileira contemporânea, especialmente pontuando 2 obras, Torto Arado e Solo para Vialejo, ambas de autores nordestinos e que têm espaços de representação uma geografia nordestina. A questão do regionalismo será aqui acionada como chave de análise para a historiografia e a crítica literárias brasileiras em determinados contextos de produção editorial, para entender como a leitura dessas 2 obras, a obra de Itamar e de Cida, mobilizam rasuras
no binarismo local, universal ou regional, nacional. Bom, eu vou começar a ler dois trechos, não dessas duas obras, mas de uma obra clássica do Romance de 30, que é Vidas Secas. Eu vou ler essas duas partes porque elas remontam a uma ideia de circularidade, de movimento, de diáspora, não é? Que são caros para o ponto que eu quero tratar aqui nesta minha fala. Os capítulos inicial e final de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, respectivamente Mudança e Fuga, é uma das passagens mais emblemáticas da literatura brasileira do século XX, em especial pela dimensão que a obra representa para o gênero e a temática do regionalismo modernista. Tanto pelo título quanto pelas cenas de errância que os personagens Fabiano, Sinha Vitória, Menino Mais Novo, Menino Mais Velho, Baleia e o Papagaio, o romance de Graciliano Ramos é exemplar para o que eu quero apresentar sobre o tema proposto. Vou ler esses trechos que estão na página 9 da minha edição, tá? Nesta página inicial do romance, que se chama Mudança, é o capítulo Mudança, eu vou ler a seguinte parte. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, Sinha Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo! Gritou-lhe o pai. E aí eu vou para a última parte do livro, no caso, o último capítulo, e, obviamente, eu vou ler os últimos parágrafos do livro, deste capítulo, que se chama Fuga. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinha Vitória esquentava-se. Fabiano ria. Tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e à coronha da espingarda de pederneira. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinha Vitória encantavam-no e iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinha Vitória, as palavras que Sinha Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos, chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos. Em ensaio publicado em 2005, de minha autoria, chamado Hércules Quasímodo, Que Sertanejo é Esse?, sobre os sertões de Euclides da Cunha, a partir da construção da figura do sertanejo, aquela máxima euclidiana, antes de tudo, um forte,
e como essa imagem se desdobrou não só no discurso literário, mas também político, inventando a indústria da seca. Eu cito a geração de autores nordestinos de 1930 como referência dessa tradição de invenção do Nordeste, no contexto da identidade nacional. E aí, eu vou ler aqui rapidinho o trecho desse meu ensaio, que está nesse livro Euclides da Cunha, Literatura e História. Gínia Maria Gomes, organizadora. E aí, nesse artigo que eu escrevi para o livro, eu falo o seguinte: o caráter cíclico da seca também torna reiterativo o discurso que dela se sustenta. O projeto ideológico de Graciliano Ramos defendia a situação do sertanejo como decorrente de fatores históricos, mas como era difícil ele sair desse processo de causa e efeito, fabianos continuariam presos ao sistema político e econômico do sertão como bichos, ou da cidade como retirantes ou paus de arara. A circularidade imagética de que falo está marcada na estrutura narrativa de Vidas Secas. O romance começa com a família em mudança, com o pé na estrada, como retirantes. A história já começa em movimento contínuo e atravessa toda a história até o final, que não é o final, pois seguindo o ciclo temporal da seca, outros homens e mulheres na mesma situação dos personagens continuariam fugindo das estiagens e engrossando a periferia das cidades grandes, reiterando uma ordem social de deslocamentos populacionais, motivados, neste caso, pela seca, né, mas por outras questões que também são importantes analisar neste trânsito, nesta migração de populações, nesse caso os retirantes, como os conflitos étnicos, as crises econômicas, as perseguições políticas, confrontos militares. É interessante pontuar como esta migração se transformou na referência de um conjunto de textos denominados como regionalistas no século XX, em relação ao mesmo tipo de romance do século XIX, cujas histórias pouco detalhavam esse viés do êxodo como pauta para o desenvolvimento e análise de complexos problemas sociais decorrentes da seca ou das estruturas do poder oligárquico no Nordeste. E aí eu seleciono algumas obras importantes, como O 15, de Raquel de Queiroz, A Bagaceira, José Américo de Almeida, Menino do Engenho, José Lins do Rego, e Cacau, de Jorge Amado. Segundo José Maurício Gomes de Almeida, em A Tradição Regionalista no Romance Brasileiro, os autores que publicaram obras de cunho regionalista entre o final do século XIX e começo do século XX tinham forte influência naturalista, cuja intenção era captar, abre aspas, era captar aspectos peculiares do meio local, capazes de reduzir o leitor pelo que encerram de pitoresco e até de excêntrico. Fecha aspas. A crescente industrialização brasileira no sudeste do país, na primeira metade do século XX, e a decadência do mercado agroexportador de cana-de-açúcar no Nordeste, agudizou mais ainda as condições econômicas e sociais nesta região, especialmente no interior como o Sertão e o Agreste. O fosso das desigualdades regionais aumentava na medida em que a centralização do poder político no Rio de Janeiro e do econômico em São Paulo correspondia também a uma centralidade intelectual e acadêmica, inclusive na condução de uma redefinição de identidade nacional. A Semana de Arte Moderna de 1922, capitaneada por Oswald de Andrade e Mário de Andrade, além de outros, mas esses foram os principais cabeças do movimento, dessa Semana de Arte Moderna em São Paulo. Embora essa semana seja incensada como o marco histórico do modernismo brasileiro, não foi de todo aceito por outros escritores, por ter sido uma leitura do contexto cultural no país a partir do olhar de uma elite artística paulistana. 4 anos depois, em 1926, Gilberto Freire organiza o primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo e divulga um manifesto regionalista, no qual desenvolve uma argumentação de que a divisão do país, do Brasil, em estados,
solapa a identidade regional já sedimentada séculos antes de colonização e expansão territorial. Neste sentido, Freire critica a importação de modelos estrangeiros que fogem às peculiaridades culturais de cada região. Realça que não pretende, com o manifesto, propor um separatismo, mas antes uma possibilidade de governança interregionais, pois, segundo ele, estados menores perderiam economicamente para os maiores e as desigualdades aumentariam. Fica nítida a crítica a uma ideia de modernidade criada ou inventada a partir de São Paulo e Rio de Janeiro, e a exaltação do Nordeste que suplantaria esse protagonismo sudestino. Eu vou ler um trecho da sua fala, do seu discurso, né? Talvez, abre aspas, talvez não haja no Brasil região que exceda o Nordeste em riqueza de tradições ilustres e em nitidez de caráter. Vários dos seus valores regionais tornaram-se nacionais depois de impostos aos outros brasileiros, menos pela superioridade econômica que o açúcar deu ao Nordeste durante mais de um século, do que pela sedução moral e pela fascinação estética dos mesmos valores. Fecha aspas, Gilberto Freire. O discurso de destaque do Nordeste na configuração da identidade nacional passava por esse processo de neutralização de uma hegemonia política e econômica do Sudeste, mas cai, novamente, numa visão tradicionalista da qual Gilberto Freire era depositário, na medida em que ele vinha de uma estrutura social que tinha a Casa Grande como seu locus de produção de sentidos. A decadência dessa identidade regional precisava ser restaurada frente à transferência de centralidade administrativa de Salvador para o Rio de Janeiro, que já aconteceu, né, desde 1763 e consolidada no Império e na República já no século XIX. Esse longo processo de marginalização do Nordeste, de que reclama Gilberto Freire, vai ter ressonância na literatura, mas a partir de diferentes perspectivas, já que, embora a crítica reúna os escritores nordestinos em um combo, ligando fios de pertença por conta de sua origem regional, né, cearense, pernambucana, paraibana, baiana, mostra o quanto, dentro do próprio Nordeste, suas experiências diferem de posições ideológicas e políticas. A migração do nordestino para o Sul Maravilha é anterior a essa fase de que trata Gilberto Freire, ou do período de publicação dos principais romances do regionalismo nordestino na década de 30. Se pensarmos, por exemplo, no contingente de negros baianos do Recôncavo e de Salvador, que foi para o Rio de Janeiro no final do século XIX, formando uma comunidade que se integraria à população negra local, especialmente na região portuária da capital federal chamada de Pequena África, temos uma geografia política brasileira que, inclusive, configurava a Bahia uma região autônoma até a década de 1920, devido à sua especificidade territorial com conexões e ligações com 3 regiões. A Bahia, não é? Ela tem conexão ao norte do estado com o Nordeste, com a região Nordeste, de onde, né, a Bahia faz parte, mas anteriormente estava nesse limiar, o Oeste com o Centro-Oeste, e o Sul e o Sudoeste com o Sudeste. Até se figurado como da região Nordeste, a Bahia passou por vários croquis de divisão geográfica que conhecemos hoje. Talvez por isso, no manifesto regionalista de Gilberto Freire, cite tão pouco a Bahia nessa sua nordestinidade essencial, diferentemente de Pernambuco, cuja capital ele chama de velha metrópole regional. A palavra retirantes é um termo, segundo o dicionário Wise, de circulação com significado referente a, abre aspas, que ou aquele que, sozinho ou em grupo, deixa o sertão banido pela seca. Ou que ou aquele que se retira de um local
de uma região mais pobre em direção a outra, considerada mais promissora. Na etimologia da palavra, ele encontra que ela começou a circular no século XX. Então, retirantes é uma palavra que, a priori, é uma palavra nova que constitui essa representação de pessoas ou de pessoa, como aquele diz, que sozinho ou em grupo deixa o sertão banido pela seca ou que se retira de um local, de uma região mais pobre em direção a outra, considerada mais promissora. Para este momento em que trago a relação entre o local e o universal, numa perspectiva de fronteira e entre lugar, do conceito de diáspora, migração e trânsito na literatura brasileira contemporânea, o termo retirante alinhava uma ideia de deslocamento não só material e espacial, mas também simbólica e cultural, para pensarmos a ressonância dessa imagem mudança e fuga numa outra chave de criação literária, ou seja, de tradução de uma tradição regionalista. O conceito de diáspora está relacionado ao sentido de dispersão, disseminação ou dispensa, a partir de sua referência mais antiga, com o idioma grego, cuja ideia de deslocamento imposto a populações ou pessoas em várias situações de perseguição ou de insegurança caracterizou a errância dos judeus pelo mundo. O objetivo, desta palavra, que em grego quer dizer dia, através, sporien, semear ou espalhar sementes, o objetivo desta palavra em grego era expandir o judaísmo e não deixar que a tradição desses ensinamentos se perdesse com o desuso do hebraico em outras culturas. Neste caso, a escolha deste termo pelos judeus ao traduzirem 300 anos antes de Cristo do hebraico para o grego textos sagrados que ficaram conhecidos como Septuaginta, a base do Velho Testamento, teve caráter religioso e doutrinário, porque foi feito por rabinos de Alexandria para judeus que estavam fora da Palestina e que falavam o grego. A instabilidade provocada por estar fora de seu lugar de origem, mas com a expectativa de retorno, é uma experiência que suplantou a diáspora judaica na medida em que, guardadas as especificidades de cada comunidade ou sujeito diaspórico, corresponde à própria dinâmica de povoação e reterritorialização ou territorialização do mundo através dos séculos. Então, a constituição do mundo, ela é a constituição como resultado das diásporas, dos deslocamentos, de grupos e povos e etnias. Diáspora infere, portanto, questões que estão no cerne dos debates sobre a formação de grupos humanos como raça, etnia, nação e identidade. Desta maneira, referências de diásporas começaram a ser analisadas com base em migrações de outros grandes contingentes de pessoas em determinado contexto histórico, como foi o de africanos entre os séculos XVI e XIX, a escravização desses povos nas Américas como engrenagem da economia gerada pelas potências colonizadoras e os efeitos desse sistema no mundo contemporâneo não podem ser dimensionados apenas em termos de quantitativo, de gente deslocada ou de lugares para onde foi levada ou de patrimônios culturais negros criados a partir de repertórios africanos, mas também como a diáspora africana implica repensar os próprios processos de formação de comunidades negras no mundo, especialmente no Atlântico Negro, ou seja, como a diáspora possibilita rever as rubricas de nacionalidade, modernidade e colonialidade em um contexto de globalização econômica e cultural. As autoras Jana Evans Brezel e Anna Manur argumentam que o termo diáspora tem sido crescentemente usado por antropólogos, críticos literários e culturais para descrever migrações e deslocamentos em massa desde a metade do século XX, especialmente
em relação a movimentos de independência em áreas formalmente colonizadas, ondas de refugiados de guerras e fluxos de migração econômica no período pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, ainda que diáspora carrega o peso do aparte violento e negativo como consequência da expansão colonial, sua etimologia sugere positivamente a fertilidade da dispersão, desmontando binarismos identitários e desessencializando discursos nacionais. A nação, em termos de entidade política, preenche nos séculos XVIII, melhor dizendo, 18 e 19, desculpe, o vazio deixado pelo desenraizamento e deslocamento de povos, mas que no século XX, com as duas grandes guerras mundiais, começa a perder esse locus de reunião de dispersados e de experiências migratórias para viver uma outra temporalidade de representação, cujas formações culturais e processos sociais se espraiaram para além das comunidades imaginadas, fissuradas por suas fronteiras cada vez mais porosas, mais fluidas. A nação é, em si, uma dificuldade de existência hoje na contemporaneidade, pois entra em choque com sua própria noção de unidade. Então, falar de regionalismo, e especialmente de regionalismo literário, é pensar justamente nestas possibilidades de desmonte desta configuração nacional, especialmente no Brasil. A história da nação ocidental contemporânea é refletida sob a perspectiva de suas margens e dos seus exílios. E no caso aqui da literatura regional, né, brasileira, das suas retirâncias, ou seja, dos retirantes. É claro que tem aquela questão social da seca, mas é imprescindível pontuar o quanto que esses deslocamentos, essas formas de diásporas, né, dentro do próprio país, possibilitam também a diversidade cultural. É nessas rotas e caminhos, cruzamentos e encruzilhadas, de uma ideia de nação a partir dos limites entre o local e o universal, que eu penso Torto Arado de Itamar Vieira Júnior e Solo para Vialejo de Rita Pedrosa. Ambos tiveram publicação em anos próximos e trazem preocupações muito sintonizadas sobre a visibilidade e a dizibilidade de uma outra nação a partir do lugar e do espaço de fala de personagens ou sujeitos das margens e dos exílios, de que também uma nação se faz. Uma nação também se faz pelas margens, se faz também pelos exílios, pelos deslocamentos, pelas rasuras, pelas fissuras. Ambos foram premiados em 2020, como falei aqui, com o Prêmio Jabuti. Torto Arado, com o melhor romance literário, e Solo para Vialejo, melhor livro de poesia e livro do ano. Cada um teve trajetórias particulares de criação e recepção, mas calharam de se cruzarem na maior e mais antiga premiação de livro no Brasil, o Prêmio Jabuti. Um baiano, uma pernambucana. Dois nordestinos. Dois livros que falam do Nordeste, duas formas de diásporas, migrações e trânsitos culturais nas fronteiras de uma nação. Torto Arado conta a história de duas irmãs negras, Bibiana e Belonísia, filhas de uma família de trabalhadores rurais no interior da Bahia, comunidade da fazenda Água Negra, Chapada Diamantina. Desde a infância à fase adulta, o autor narra a trajetória dessas duas mulheres, a partir das quais vamos conhecendo os conflitos mais íntimos dos personagens que fazem parte do núcleo mais próximo, como o pai, Zeca Chapéu Grande, a mãe, Salustiana, e a avó paterna, Donana, assim como das outras personagens que compõem uma relação social e de comunidade com a família de Belonísia e Bibiana, em uma relação social e de comunidade com a família, importante no lugar menos pelas posses materiais, já que eram pobres como todos que trabalhavam na fazenda. A família tinha outras riquezas: a ancestralidade, a memória,
a identidade negra como elementos simbólicos de resistência. Embora vivendo numa relação de semi-escravidão, os personagens potencializam uma existência a partir de outros vínculos. Zeca Chapéu Grande, o curandeiro de Jaré, prática religiosa de matriz africana, que mistura também o catolicismo negro e umbanda, caboclo, homem de muitas andanças terrenas e espirituais. Veja que eu estou pensando aí também nessas articulações de movimento, essas articulações de andanças também naquele espaço onde eles se fixaram. Né? Ou seja, essas andanças elas representam também esse lado do terreno consagrado ou do profano consagrado. Essas andanças também, como eu digo aqui, terrenas e espirituais. É a medida da força que abastece as filhas na condução de suas vidas, já que é em torno dessa errância do pai que toda uma tradição de diáspora atravessa o lugar e as pessoas que nela transitam. A casa de Bibiana e Belonísia é centro de uma reterritorialização africana a partir de uma experiência coletiva de migrações e retirâncias. É nela que um aquilombamento se instala como forma de permanência com suas histórias ancestrais. Embora as irmãs tivessem que conviver com as dores da alma e do corpo das pessoas que acorriam à sua casa e que seu pai acolhia e curava, Bibiana e Belonísia traduz para os leitores toda uma tradição que nelas se fará continuidade e permanência, ou seja, uma circularidade que Zeca Chapéu Grande já vinha operando desde quando seus ancestrais encantados atravessaram o Atlântico da África para o Brasil. Eu vou ler uma parte aqui do livro que eu selecionei, é a página 188, que relata aqui, que descreve a chegada de Zeca Chapéu Grande à Água Negra. Olha a simbologia, não é? Ele sai de uma fazenda e vai para outra fazenda, né? E nesse espaço ele encontra uma referência que pode ser colocada como uma referência também africana. Embora, não é, ele ali, quando se instale, ele vai também instalar uma nova representação negra, que é o jaré. Caminhou um dia e uma noite, e antes de o sol nascer, chegou a uma vila de casas assentadas em cima de um tabuleiro. Havia terra no horizonte de seus olhos. Passavam a boiada e vaqueiros seguiam os animais em seus cavalos. Daquele dia se recorda do vento e da nuvem de poeira que não se desfazia. Precisou caminhar através dela, enquanto um dos vaqueiros, solitário, desgarrado dos que seguiam à frente, o olhou com atenção. Andou devagar e segurou a cruz que carregava no pescoço. Pela posição do sol, deveriam ser 6 da manhã de um novo dia, e começou com louvação. Seus pés doíam, não havia repousado durante a noite, teve medo de adentrar a mata que não conhecia. Caminhou com seus encantados. Mas os riscos rondavam. Quem sabe seus próprios guias lhe dessem o medo banhado na luz da noite para o deixar vigilante diante dos perigos. Quem sabe esse medo não o fizesse chegar com segurança ao seu destino. Eles iam à frente abrindo caminhos. Ele sentia que eles afastavam os perigos da estrada. Os perigos das cobras, dos caititus, das onças. Os perigos dos coronéis e seus bandos. Os perigos da cobiça por terra e diamante. Deus era o guia maior que olhava por ele e guiava os encantados. O velho Nagô, que seguia atrás, foi se aproximando quando ele chegava ao fim da jornada. De bengala, encurvado, de cachimbo na mão e chapéu branco. Desde Caxangá, desde que foi curado do que havia sofrido com as perturbações da mente, sentiu o velho se aproximar, sentiu seu toque e conhecimento o cobrirem como um manto. Oxóssi era o caçador, o que ele dizia
por onde seguir em meio à mata, o que livrava dos perigos das serpentes peçonhentas e também enfeitiçava as caças que o alimentariam na nova morada. Mãe d'Água o guiava pela água doce, matava a sua sede. Ela surgiu quando ele desceu o tabuleiro entre a plantação e a estrada de boiada para entrar por uma vereda onde haviam dito que ficava a fazenda. Ela continuava surgindo entre as folhas verdes e os troncos das árvores, entre os espinhos e os galhos retorcidos. Ela corria, aparecia e sumia, e seus pés se desfaziam num rio negro e limpo que era o próprio caminho e promessa de vida no seu destino. Essa leitura que fiz, um pouco do exemplo que trago sobre essa referência da diáspora na literatura brasileira contemporânea, a partir de uma obra de um autor nordestino, cuja formação como geógrafo e servidor do INCRA, responsável pelo registro de terras em comunidades rurais do Nordeste, também sinaliza uma experiência de trânsito, tecendo com esses fios culturais uma imagem de circularidade que esgarça os limites físicos de uma região e expande suas raízes para outras territorialidades brasileiras. A própria construção do livro tem a itinerância como base. Vencedor do Prêmio Leia em 2018, cuja seleção é feita em Portugal, o romance foi logo publicado no país, onde figurou como um dos mais vendidos por várias semanas antes de voltar para o Brasil. Embora narrasse uma memória situada numa regionalidade brasileira, o parecer do júri apontou a excelência da escrita de Itamar Vieira Júnior para além dos limites geográficos e nacionais, mas ainda neles demarcando a originalidade de como essa referência dentro do Brasil se universaliza. Desde quando foi publicado no Brasil, em 2019, Torto Arado interessa a crítica e o público pelas questões raciais de gênero, de liberdade religiosa, de meio ambiente e de patrimonialismo que o romance alinhava com seus fios identitários e ficcionais. Em entrevista à revista Continente, de 20 de dezembro de 2020, o autor fala sobre esse papel da literatura como mediadora de uma reflexão necessária sobre a realidade que tanto ele quanto os leitores estão inseridos. Abre aspas, todos nós somos seres políticos, por mais que alguns tentem negar. Então, se minha arte é uma forma de expressão, é muito provável que ela seja atravessada por questões políticas. Todo autor nos dá, por meio de sua arte, um testemunho de seu tempo. Esse é o testemunho do meu tempo e ele parte do meu incômodo com a história de nosso país. E é nessa mesma relação com a literatura que a poeta Cida Pedrosa vem construindo sua carreira literária, aliada a uma militância política voltada para os direitos humanos e o feminismo. E em seu livro Solo para Vialejo, a autora rasura a ideia de poesia numa perspectiva de fronteira dentro do próprio gênero entre a lírica e a épica, assim como mimetiza os deslocamentos pessoais com as errâncias de vários povos de seu sertão de nascença. Ela canta histórias que transitam por suas memórias em Bodocó. É interessante como esse movimento de Cida entre o sertão e o mar, Recife é onde ela mora e é vereadora, se transforma em mudança e fuga, em circularidade poética para a construção do livro. Segundo a autora, o livro é musical por suas referências sonoras, não só das musicalidades sertanejas, como o forró, o baião, o chachado, mas de outras paragens que inclusive formaram esses estilos oriundos da Península Ibérica através de instrumentos, narrativas orais e imagens de cantadores medievais. Vialejo, que intitula o livro, é um instrumento de boca de origem espanhola, muito semelhante à gaita brasileira, que vai estar na composição também do blues lá nos Estados Unidos, conhecido como harmonica ou mouth organ. Veja a viagem de Cida Pedrosa ao trazer para um livro que tem suas referências mais fundantes no sertão nordestino,
uma diáspora de origens e destinos, desde a Europa, né, dos Estados Unidos. E isso é muito interessante para nós visualizarmos como o seu livro tem este movimento e esta circularidade de representações culturais, essas diásporas. Os primeiros e os últimos versos refletem esta imagem de migrações. Eu vou pegar aqui o livro dela. Onde está? Aqui. Tá? Eu não mostrei antes o livro de Itamar, né? Torturado, tá? E aqui o livro de Cida Pedrosa. Então, os primeiros e os últimos versos do livro refletem esta imagem de migrações. Eu vou ler aqui como ela começa o livro. Parto em busca de ti. Negro ser, negro ser, negro ser. Parto em busca de mim. O som, o som, o som. Trago o algodão na alma. O sol, o sol, o sol. Tirar da flor a seda branca, pesa, pesa, pesa. Flor árida, flor árida, flor árida. O fardo da minha infância. E o último verso é assim. Me encontro e me encaixo no amor do meu amor, que respira sertão e blues. Sertão, blues, sertão, blues. Ser, tão assim. Depois de um dia colhendo algodão sob o sol de agosto, papai cantava shots para mim e me fazia ver o mundo para além dos seus olhos azuis. Mamãe cantava novenas intermináveis, preparava o chá de manjericão e acalantava nossas dores com ungüentos mágicos aprendidos com uma desconhecida bisavó índia. Negro amor, negro amor, negro amor. Me encontro e te encontro, me encontro e te encontro, me encontro e te encontro no som para encontrar com Deus na esquina e o diabo na encruzilhada. Negro ser, negro ser, negro ser. Te encontro, me encontro, te encontro, me encontro, te encontro. No vialejo azul que ganhei do meu pai quando menina e nunca aprendi a tocar. Na canção azul, na flor, azul no anjo, azul na borboleta, azul na flor árida e azul. Me encontro e te encontro, no ser, sertão assim, sertão e só. O lírico e o épico se amalgamam como vozes complementares entre o eu, que recupera tonalidades musicais e visuais da infância, de Cida, esse eu poético, e o outro, do qual o eu também faz parte, mas abre espaço para que esse coletivo reverbere suas retirâncias como indígenas, negros e negras, ciganos e ciganas. Segundo o editor do livro, o Wellington de Mello, essa jornada de Cida Pedrosa, de alternância de vozes, é empreendida pelo narrador, abre aspas, desde o começo, a partir da memória infantil, dos campos de algodão, símbolo contraditório que aparecerá em diversos momentos como marca de ternura e, ao mesmo tempo, associada à dureza do trabalho no campo e à desigualdade de gênero. Fecha aspas. A célula máter do livro tem a Jazz Band União Bodocoense, um grupo musical antigo na cidade de Cida, como pé na estrada que vai mobilizar toda uma engrenagem de narrativas e metáforas. É a partir daí que ela começa a fazer o livro. O único registro em fotografia da banda é recuperado e que ilustra a capa do livro. Por gostar de blues e jazz, ela deu primeiramente ao livro o título Canto para Muddy Waters, um bluesman negro americano. Cida recuperou também uma linhagem musical a partir de uma referência da escravidão que está presente nos cantos de trabalho dos campos de algodão nos Estados Unidos, onde nasceram esses gêneros musicais, o blues e o jazz.
O Atlântico Negro musical, que a poeta conecta entre Louisiana, nos Estados Unidos, e Bodocó, sertão de Pernambuco, faz parte desta malha transcontinental e diaspórica de ressonâncias de dores e amores. E aí vou ler um trecho de uma outra parte do livro dela, página 66, que diz assim: Muddy Waters também foi caminhoneiro e também saiu de uma fazenda onde os algodões disputavam com as nuvens o espaço para voar. Decidiu que a música era seu talismã, começou tocando gaita, depois violão e por fim caiu de 4 antes as cordas da guitarra, inventou um novo horizonte azul, harmônica, guitarra e bateria, estava criado o blues de Chicago. As águas lamacentas falam, 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 falam. Falam e dizem do timbre rascante, do espaço corvo, do espaço acauã, do espaço gralha, do espaço sem flor. As águas lamacentas falam e rugem, e urram, e explodem, e rolam, como pedras Rolling Stone. Negro ser, negro ser, negro ser. Tive certeza de que sou o espaço-tempo entre o nada e o nada, no dia em que eu vi Electric Mood, o LP rejeitado pelos sábios e puristas do blues, tenho certeza de que o algodão que colhi na infância. Flutua, flutua, flutua. Sobre outros algodões transcriados da África e que viajaram além-mar nos corpos e corações pretos. Primos, prestos de postos, príncipes despatriados pretos. Assim como Itamar Júnior, Cida Pedrosa também pensa na sua literatura como um campo de luta, pelo que acredita, traçando uma regionalidade que é salutar para o desmonte de uma ideia de identidade nacional padronizada. Quanto mais regionais, mais universais, na medida em que a nacionalidade vem sendo atravessada e abalada pela imersão de vozes solapadas, invisibilizadas e subalternizadas. Abre aspas. Esse livro é um caminho de volta do mar ao sertão, onde eu caminho com negros e indígenas e vou também descobrindo a mim mesma nesta volta. Ao mesmo tempo, vou falando dos músicos e dos artistas da minha cidade, que na grande maioria são negros e são invisibilizados. Solo de Vialejo é o livro de uma mulher sertaneja que conta a sua história e conta memórias coletivas de sua cidade e das cidades que percorrem a BR-232. É um livro que tenta entender a mim e, tentando entender a mim, eu tento também entender o Brasil. Essa foi a minha participação a partir desses 2 livros, o livro de Cida Pedrosa, Solo para Vialejo, e Torturado, de Itamar Vieira Júnior. O que eu pensei aqui foi justamente isso, trazer essa perspectiva da errância, trazer essa perspectiva da diáspora, trazer essa perspectiva da migração, que está muito marcada na literatura regionalista, né, do século XX, a partir da imagem dos retirantes. Aí eu trouxe Vidas Secas, para mostrar justamente como essa conexão entre 2 lugares, a partir da dispersão, a partir da fuga e da mudança, também diversifica as culturas e possibilita que outras leituras se façam do que nós conhecemos como identidade nacional. Então, Torturado e Solo para Vialejo trazem essa perspectiva que eu penso muito interessante para nós pensarmos o que é o regionalismo. O regionalismo vem a ser, neste caso aqui, uma potência discursiva para pontuar o quanto que a literatura nacional tem essas faces interessantes e que também dialogam com questões universais. Ou seja, essas 2 obras ficam no entrelugar, ficam naquela fronteira daquilo que falam, né, do seu lugar
de inserção e também dialogam com outras possibilidades de convivência e de permanência no contexto da contemporaneidade e da globalização. Então, são duas obras que eu vejo são muito importantes para nós pensarmos a literatura nacional nos dias de hoje. Muito obrigado pelo convite, espero que tenham gostado. As perguntas podem ser feitas posteriormente e eu tentarei responder dentro das possibilidades da produção, tá ok? Um abraço, felicidades a todos e bom término de feira.